Take 1, Deus que Transforma, episódio 10. Eita glória, vamos lá. Fala pessoal do podcast do Pod Crente, Deus que Transforma. Está começando mais um episódio desse canal, Vitor, que já... Falar pra você, o pessoal já tá na boca do povo, viu? Sério? O pessoal fica me imitando, cara. Deus que transforma. O pastor, a galera da igreja fica falando. Mas conta pra mim, Vitor, como é que você tá? Eu tô bem, cara. Graças a Deus, uma semana abençoada, uma semana de boas notícias também. É verdade, cara. Pô, olha que semana, viu? Uma semana abençoada. E pessoal, hoje nós estamos gravando na sexta-feira. Como de costume, a gente grava na quarta, mas hoje nós estamos gravando na sexta-feira, não é isso, Vitor? Nossa, por que, Caio? Porque nós estamos recebendo no dia de hoje o cara, pessoal. Essa pessoa que é muito especial na minha vida. O Vitor é especial, mas ele é muito especial na minha vida. Se apresenta, Barão Santo. Tudo bom, gente? Primeiro, eu quero agradecer de todo o meu coração por estar aqui mesmo. É um prazer gigante estar aqui. E no dia que o Vitor fez o convite, depois o Caio, os dois ligaram juntos, né? Eu comecei a ter um sentimento muito gostoso a respeito de estar aqui essa noite, né? Amém. E nessa minha curta caminhada também, nessa nova vida, né? Eu tenho aprendido que esses sentimentos são as formas que Deus fala conosco. Tem falado comigo várias vezes por através de sentimentos, né? Alguns sentimentos. Não tão racional, não tão mecânico, mas sim com sentimentos. Então tem gerado sentimentos muito gostosos. E eu convido todos vocês que estão vendo aqui hoje, que possam deixar o coração aberto para poder ter esses sentimentos, né? Aqueles que já me conhecem de uma vida passada, eu convido vocês de olharem com os olhos da fé e estarem abertos a novas experiências. Uau! Que apresentação foi essa? O cara não disse nem o nome e já começou a pregar. Então tá bom. Ah, que isso, mano. Meu nome é Daniel, sou São Paulino. Não. São Paulino. Tava bem, né? Essa Tava casa bem, aqui tava mano. muito contaminada de corintianos, eu vim aqui pra trazer paz. É isso aí, pessoal. A gente tá recebendo hoje o Daniel Lima, mais conhecido, vulgo irmão, né? O nosso irmão aqui, cara. E só essa apresentação Não, que já valeu o episódio, cara. Posso aceitar Jesus já de novo? Rapaz do É isso céu. aí, Dani, o São Paulino, irmão, brother. Cara, como que você chegou até aqui, velho? Conta pra gente, como foi isso? Cara, a minha caminhada aqui em Buenos Aires começou há muito tempo, né? Muito tempo atrás. E eu cheguei aqui em Buenos Aires, comecei a fazer o CBC, comecei a estudar na faculdade na UBA ali. Aí eu entrei na faculdade de medicina, cursei o primeiro ano, tudo ok. Cursei o segundo ano, entrei na ajudantia também, assim como o Caio. Pessoal, só pra esclarecer, a gente tá gravando esse podcast desde a Argentina, Buenos Aires, né? Nós, a maioria, somos estudantes de medicina que estamos aqui na Argentina. E o Dani tá contando os processos para entrar na faculdade de medicina, né? CBC... Eu esqueci que é internacional o negócio. É. Eu já dava dando aquela cortada, assim, já vou levantar, já ia dar aquela cortada, mas tudo certo. Então, meu nome é Daniel, CPF 345. Não, mas meu nome é Daniel, eu nasci de bons pais. Isso aí é clave na minha vida. É importantíssimo na minha vida. Eu nasci de bons pais, numa família cristã, né? E tive pais que sempre oraram por mim, irmãos que sempre oraram por mim, pessoas que sempre me ajudaram e sempre tiveram ao meu alcance. Vim para Buenos Aires, estudei um pouco de direito no Brasil, né? Comecei a carreira de direito lá, aí comecei a fazer estágio, eu vi que, nossa, não quero passar o resto da minha vida. Não era isso pra mim. Não, nunca, nem a pau. E aí, em Londrina, e depois eu vim pra Buenos Aires, né, com o intuito de cumprir esse sonho, que era me tornar médico, né. Eu sempre tive esse desejo de ajudar as pessoas, por isso que eu vim pra cá. Mas por que direito?
Cara, é porque eu tentei medicina e na segunda opção botei, meu irmão já era advogado, eu já falei assim, botei direito embaixo assim, aí não chegou pra pontuação de medicina, entrou pra pontuação de direito, eu falei, vou ficar aqui mesmo que eu já cansei de dar vestibular. Mas nessa época vocês moravam em Londrina, não? Tava em Londrina. Ah, tá. Tava em Londrina, a gente tava em Londrina lá. E Dani, você falou algo muito importante, né? Você vem de uma família de berço cristã, né? E assim, quando você era pequeno, você se lembra seus pais te mostrando os caminhos do Senhor e tudo mais? Cara, eu lembro muito pouco da minha infância. Na verdade, até minha terapeuta, né, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, fazer uma terapia é maravilhoso, gente, ajuda muito na sua vida. A gente tenta até entender um pouco por isso, porque eu não lembro, não lembro. Minha adolescência, não lembro. Não lembro de muitas coisas que aconteceram. Mas é muito interessante isso, né? Porque eu tenho algum bloqueio. Então esse bloqueio vai ficar para outra conversa, porque eu não sei porquê. Não lembro. Eu não lembro muito, mas eu sei que eu fui criado. Algumas coisas eu lembro, flashes, né? Não lembro a história toda, mas algumas coisas são muito importantes na minha vida, como minha mãe, na minha infância, ela ela teve câncer, né? E aí eu lembro de algumas experiências marcantes que ficaram muito cravadas na minha mente, né? Mas fora isso, teve várias coisas que eu tive uma enfermidade no rim, que eu fiquei 6 meses deitado, não podia me mexer. Caraca, eu não sabia disso não. Não, foi. E aí eu tive que morar com a minha avó, porque era 5 crianças numa casa, então, e aí eu fiquei isolado de todos, assim, porque o médico, quando me viu, falou assim, ele vai morrer. Aí, Isso você tinha quantos anos? eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. Meu Deus. E disso você lembra? Não, eu lembro. Não. Tá. Minha mãe contando, sabe aquela memória que a pessoa te ajuda, assim? Claro. Então, ela te instiga, você lembra? Claro, e aí eu consigo lembrar algumas coisas, mas eu lembro que eu morei com a minha avó e tal, mas minha família me contando que eu tive muito problema com o meu rim quando eu era pequeno. Claro. Meu Deus. Tipo, desde criança já é um milagre, já, né? Não, desde pequeno. Desde pequeno, mano, já é... Caramba. Tá, e aí, sua adolescência, nada também? Minha adolescência, eu tenho algumas... Eu joguei futebol na Ponte e O Dani joga bem. alguns outros lugares, assim. Mas eu joguei futebol. E você lembra em algum momento, algum contato com a igreja, com ler a Bíblia? Sim, eu lembro sim. Eles sempre estiveram presentes aí na minha infância, na minha caminhada, né? Eu lembro das músicas, Gênesis, Êxodo, Levítico. Então essas coisas vêm da minha infância. Eu não lembro quando eu aprendi, mas eu lembro que eu sei, então. Uhum. Mas é muito louco isso. Seus pais, tipo, já ensinavam o caminho, assim, não? Esse Claro, é o caminho, tudo. Eu sempre soube o caminho, né? Ou seja, sempre soube o certo do errado. Sempre cresci com esse... Você falou esse momento que você começou... Desde quando você joga bola? Cara, eu não jogo, eu dou aula. Começando, né? Mas pra vocês, eu jogo... Nem é mala, mas vai. Eu jogo... sempre bola. Não, mas tipo assim, o sonho de primeiro era... Eu comecei primeiro jogando no Pulo do Gato. É um time de futsal de Campinas, que tá até na Série A, seria na Série A no Brasil hoje. Isso com quantos anos? Isso era 12 anos. Que legal, E cara, aí eu não fui sabia disso, não. E o Pulo do Gato foi chamado pra jogar um regional por Campinas. E eu fui jogar por eles. E aí o Jundiaí me chamou, eu fui pra Jundiaí. Aí depois a Portuguesa me chamou pra jogar na Portuguesa, eu fui jogar na Portuguesa, depois a Ponte me chamou. Aí depois uniu o Pulo do Gato e Ponte Preta, eu fui já ali. Mas nesse período jogando, você também já ia pra igreja, sabia alguma coisa? Foi aí que eu comecei a deixar de ir pra igreja, na verdade. Foi justamente nessa época. Mais ou menos. Com os 12. Um pouquinho mais aí por aí, essa ideia. Aí eu acompanhava meus pais na igreja, só que daí os jogos era sempre final de semana, né? Aí eu atrapalhava um pouco. E você tinha entendimento, Dani? Porque aqui você cantou um corinho, né, com os livros da Bíblia, né, do Antigo Testamento. Mas quando você lia, você entendia, tinha ideia do que você estava lendo ali? É muito louco isso, cara, porque eu sempre tive uma conexão com o Evangelho de Cristo. Eu sempre tive contato com ele, sempre esteve presente na minha vida, né? E as pessoas sempre me perguntavam, e aí, você é cristão? Eu falei, sou cristão, cara.
Igreja de Cristo, né? E tudo. E sempre me identifiquei assim, com quase todos os meus amigos que eu conheço na vida fora cristã e cristã, todo mundo fala que eu acredito em Deus e somos cristãos. E era aquele contato assim, né? Tipo, mano, eu sei porque é basicamente a sociedade te pede que você conheça Jesus Cristo. Entendeu? Como a sociedade te pede pra ter um posicionamento em algumas coisas. Então era mais ou menos por isso que eu tinha esse posicionamento. Mas não que eu era uma pessoa que tinha relacionamento. Que tinha relacionamento, que era íntimo, entendeu? Entendo então, bem o que você tá falando. Eu sempre fui essa pessoa assim. Entendi. Não, eu entendo bem o que você tá falando, cara, porque até 7, 8 meses atrás eu abri a Bíblia e, cara, eu não tinha entendimento do que era uma relação com Deus, entende? Cara, é muito louco isso que você falou. Eu gosto muito de lembrar cultos. Tem alguns cultos que são marcantes na minha vida, né? E teve um culto quando eu tava no Brasil agora, né? Que eu fui lá em Itatiba, chama Culto Flow, e um amigo meu pregou, chama Vinícius. E foi eu, Amanda, minha namorada, a gente foi no culto, né? Já a gente vai falar dela, da Mandi. Eu já falei dela. E aí a gente foi no culto e sabe aqueles cultos onde você vira chaves na sua vida? Uhum. E esse foi um culto onde eu virei chaves na minha vida, né? E eu pude olhar desde a posição que eu estou hoje para trás. E começar a ver as distintas situações em que eu vivi no passado. E vendo desde hoje, eu consigo ver que Deus estava presente em cada uma delas. Que louco. Mesmo que naquela época eu não conseguisse ver. Junto com uma oportunidade estava a saída. Entendeu? Eu sempre esteve presente, eu sempre pude escolher. Que louco você falar isso, porque ali eu pensei sempre teve isso hoje. uma saída pra você. Numa situação que você viveu, você sabe que tinha uma saída pra você ali. Claro, sempre existiu uma saída, por exemplo, né? Meu verdadeiro relacionamento com Cristo, né? Com Deus, eu posso colocar uma data, que seria o dia 28 de julho de 2018. Recente. Né? E a partir daí eu tive o conhecimento e a interpretação da minha vida que eu não posso seguir como eu estou. Então esse dia foi um dia muito marcante na minha vida. Então antes disso, eu tinha conhecimento da palavra de Cristo. Eu tinha uma família que orava, jejuava e pedia por mim. Mas eu tinha acesso a muitas e muitas coisas, né? Que me construíram um caráter até chegar esse dia 28 de julho. Então, tudo que aconteceu antes disso, vícios, comportamentos que são atípicos, e qualquer outras situações. Eu poderia passar o dia todo aqui falando situações da minha vida que moldaram meu caráter para mim chegar na situação que chegou no dia 28 de julho de 2018. Mas não seria o intuito esse. Então, o importante é dizer que toda a minha caminhada, né, todas as coisas que eu cometi no passado, que eu deixei de cometer, Deus sempre esteve presente. E muitas vezes eu o rejeitei. Então, eu era uma pessoa que era profissional. Eu era profissional em afastar Jesus Cristo, Deus de mim, o Espírito Santo. Ele sempre tentou. E eu sempre estive pronto para me afastar dele. Né? Eu era um verdadeiro guerreiro. Eu construí um arsenal ao meu redor de me afastar de Deus. Mas eu não me afastava de Deus assim, nossa, eu tô com vontade de me afastar de Deus hoje, cara. Não. Era inconsciente. Era inconsciente. O meu grande objetivo na minha vida toda foi ser aceito pelas pessoas. Né? Pessoas vêm pro amigos, escola, faculdade, trabalho, pais, mães. Então a necessidade de ser aceito por essas pessoas me fez tomar algumas atitudes que me afastaram de Deus. Mas isso, tipo, porque como muitos conhecem, tipo, eu não vivi muito isso. Então, qual que foi esse sentimento seu, tipo, porque você falou que queria ser aceito. Por ser aceito, você queria viver as mesmas coisas que as pessoas queriam viver, certo? E qual que era o seu sentimento disso? Tipo, eu preciso fazer isso para ser aceito por essas pessoas. E se você não participava junto com elas, você era rejeitado? Então, rejeitado por essas pessoas? Uma das coisas que eu tenho como bagagem, como experiência própria de vida, é que não importa o que eu faça da minha vida, em qualquer situação,
eu vou ser aceito por todas as pessoas. Eu aprendi isso na minha vida. Eu aprendi na minha vida que a maior dor das pessoas, pelo menos que eu conheço, assim, é relacionado à aceitação, à rejeição. Muitas vezes, pra mim, a rejeição em algumas situações pode botar uma festa, alguma coisa que você não viu, mas, por exemplo, uma rejeição de você por um amigo que foi dormir na casa de outro amigo, entendeu? Ou uma menina que não quis namorar com você. Então, essa rejeição existe, é uma coisa que machuca muito. Então, a necessidade de fugir dessa dor que poderia chegar em mim, eu me aproximava de pessoas, né? E louco pensar que na minha cabeça eu tinha que me aproximar das pessoas, né? Pra eu poder ser como elas, né? E nem sempre era assim. Uau, que forte, Dani, que forte. Então, é muito interessante porque você lembra a data, né? 28 de julho de 2018. E vamos usar aquilo que tem nos livros, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo, né? A gente já sabe a data. Esse antes de Cristo, você jogava bola e tal, mas conta pra gente alguma experiência assim que você fala, meu Deus, que loucura, como minha vida era deturpada. Antes de... sabe, eu sinto muita vontade de dizer pra vocês que tem uma frase do Nicholas, né, que ficou muito famosa recentemente aqui. Eu não sou nenhum certinho, né? Eu sou ruim, sabe? Minha natureza é ruim. A única coisa boa que existe em mim é o Espírito Santo e o amor de Deus sobre mim. O resto é tudo balela. Eu sou ruim. Eu sou naturalmente uma pessoa ruim que propensa a me afastar de Deus, né? E antes de conhecer a Cristo como eu tenho me esforçado para conhecer hoje, eu passei por distintas situações na minha vida, né? Distintas situações como festas, né? Happy hours, raves. Tudo que o mundo tem para Tudo que o oferecer. mundo tem para oferecer eu fiz, né? Tive uma vida promíscua em distintas áreas, né, para se dizer. Então, eu sabia que Deus existia, mas eu nunca dei liberdade para ele me impedir. O Espírito Santo não conseguia se aproximar tanto, porque eu estava tão submerso naquele mundo que era difícil sair. E é louco que, cara, Deus sempre esteve comigo. Quando eu caí de moto, quase morro. Quando eu tive nefrite, quase morro. Bate carro, toma briga na rua, com faca, com tudo. Aconteceu um monte de coisa e Deus sempre esteve comigo. E eu podia ter evitado todas essas situações. E Dani, quando acontecia essas coisas, não sei, briga de faca, acidente de moto, porque tem o período pós onde a gente está muito, digamos assim, ligado, né? Poxa, eu poderia ter morrido, poxa, poderia ter acontecido alguma coisa comigo. Você parava para refletir? Não. Eu tenho que parar com essa vida? Não. Não, na época eu não pensava assim. Às vezes eu pensava, putz, cara, o que eu tô fazendo, sabe? Eu olhava pra minha mãe, meus pais, sabe? Eles sentiam muito, né? Sentiam isso, né? Algumas pessoas se afastavam de mim. E Ou seja, você conseguiu o efeito reverso, porque você fazia para se aproximar das pessoas, para ser quisto pelas pessoas, mas acaba que as pessoas se afastavam de você. Claro. Era a ideia minha que eu tinha na época de ter uma proximidade com as pessoas é totalmente diferente da ideia que eu tenho hoje, que eu compartilho muito com vocês, né? A minha ideia de ter pessoas era ter pessoas perto, sabe, bebendo, todo mundo... Claro. A presença da pessoa era importante pra você. A presença, não queria ter um relacionamento com as pessoas. As pessoas com quem eu me relacionava, eu descartava, sabe? Eu era assim. Então, todas essas situações que aconteceram antes, né, e continuam acontecendo, né? Antes eu não conseguia identificar elas, né, no momento. E hoje, olhando para trás, eu falei, nossa, olha, ali estava a saída e eu não tomei. Então, aqui estava a saída e eu não tomei. E hoje, em muitas situações, hoje em dia eu consigo. E recentemente eu também não consegui, sabe? Porque eu continuo sendo provado diariamente. Total, cara, total. Todo dia, né, a gente aprova. Claro. As pessoas acham que a partir do momento que você aceita Jesus, começa um mundo novo da Alice, onde vai ser tudo um mar de rosas. É mais difícil ainda, né? Só que tem uma diferença. A partir do momento que você crê em Deus,
você tem um fator, você tem alguém do seu lado, né, que vai Que nunca vai lutar te por abandonar, você, né? que nunca vai te abandonar, com o Espírito Santo, né? E isso eu tava pensando justamente essa semana. Meu Deus, eu tô vivendo muitas circunstâncias que eu já vivi no passado. Porém, hoje eu tenho um advogado do meu lado. Isso muda muito. Muda, cara. É uma confiança que a gente tem na pessoa, que a gente fala, meu, posso errar, eu sei que vou ser perdoado, vou ser amado. E a gente pode viver situações, meu, que a gente, caramba, e agora? Mas a gente for lá, fechar nossos olhos e orar, a gente vai perceber Encontrar que respostas, encontrar né? a resposta é que vai nos fortalecer, né? E você falou uma coisa que achei muito interessante. Você falou, pô, eu fazia tudo isso, mas não pensava. É. Tipo, quero fazer de novo. É. E hoje você tem uma consciência, meu, por que eu fiz isso, né? Cara, eu fico pensando, vocês começaram a falar e veio na minha cabeça aqui algo que me ajuda muito hoje em dia, sabe? Que é o batismo de Jesus Cristo, cara. Eu tomo essa experiência como uma experiência muito surreal, né? Eu fico imaginando como foi o batismo de Jesus Cristo, né? E tento trazer essa situação pra minha vida. Então, eu fico imaginando Jesus Cristo chegando lá perto do Rio Jordão e tava lá um cara que, segundo o próprio Jesus Cristo, não existiu outro maior do que ele na face da terra. Ninguém maior que ele, nascido de homem e de mãe, né? Então, era o maior, né? Se a gente pega como que Jesus Cristo mesmo falou que ele era o maior entre os homens, você pode pensar que ele era o maior dos profetas, o maior de tudo, né? Então tava lá. E aí Jesus Cristo chega e me batiza. E João Batista, eu tento imaginar essa cabeça. Você tá louco? Que eu vou te batizar, cara? Você é Jesus Cristo. Ele anuncia que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo fala, primo, batiza eu, vai. Eu tenho que cumprir a lei, né? A profecia. E aí ele vai lá e batiza. E aí Jesus Cristo quis ser batizado. E eu também quis ser batizado em algum momento, né? E foi muito louco que Jesus Cristo foi batizado e depois o que acontece? Vem a pomba e pousa sobre ele. E a pomba é um símbolo, né? Que o Espírito Santo confirmou isso. O ministério do Espírito Santo é confirmar aquele Espírito revelador, né? E aí, meu, cara, Jesus Cristo, batizado por João Batista, o maior que já pisou nessa terra. O Espírito Santo se materializa em forma de pomba e pousa sobre ele, confirma tudo aquilo, e como não bastasse, vai começar a caminhada de Jesus Cristo. A partir dali que vai dar o start. O que o pai dele chega e fala pra ele? Este é meu filho amado, né? A quem me comprasse. Então, quando terminou tudo aquilo, velho, Deus falou pro seu filho, eu te amo. Não falou, vai dar bons frutos, corre pra fazer isso, vai fazer isso, não vai pecar, hein? Não, ele chegou e falou, eu te amo. Então, mesmo antes de nós aceitarmos a Deus, Deus já nos ama primeiro. Aleluia. Né? E é muito louco que depois que aconteceu tudo isso, depois que eu aceitei a Jesus Cristo, muitas vezes eu fico pensando, mano, agora vai ser uma vida tranquila, não vou sofrer, vai ser maravilhoso. Qual que foi a primeira situação? Se a gente tá lá em Mateus, 3, não sei, depois vai pro 4, a próxima situação dele vai acontecer o quê? Tentação. Ele vai ser tentado pelo diabo. Tostado. Então, meu, quando eu saí, eu comecei a ser tentado de uma forma que eu não percebia. Talvez seja a mesma forma que eu era tentado antes, mas agora eu percebo essa tentação. Caraca. O Espírito Santo tá comigo e tá me mostrando, mano, você tá sendo tentado. Entendeu? Então isso que me chama muita atenção. Muita atenção. Então o batismo de Jesus Cristo mostra que muitas vezes eu penso, batizei, agora eu sou o santinho. Meu irmão, não sou nada. Vou ser tentado pra caramba. O que acontece é que como se fosse, como se fosse, se tirasse um tampão dos nossos olhos e a gente visse que aquilo era tentações, né? É muito louco. Pode falar. Você batizou com quantos anos? Eu batizei faz... É porque eu tinha batizado quando eu era jovem já, né? Com meus pais. Olha só. Na igreja dos meus pais. E depois eu batizei em 27 ou 28 de outubro de 2018. E aí foi quando eu batizei de verdade, que eu realmente eu fui pedir pra ser batizado. E é muito engraçado, cara. Já viu o vídeo deles batizando? Não. Tá todo mundo lá, sério, orando, o Dani entra pulando na piscina. Pô, é um momento único, cara. É único, né? Foi muito louco. Foi muito louco mesmo.
Mas tá, Dani, ó. Então, 28 de julho de 2018, né? Foi o seu encontro com Deus. O depois de Cristo a gente já conhece. Eu não chamaria de encontro, sabe? Foi um momento quando eu percebi que aquela vida eu não poderia ter. E o meu relacionamento com Deus foi construído. Muitas vezes, tipo, por exemplo, tem algumas pessoas que têm um encontro com Deus e a partir daquele momento a vida muda, né? Paulo. Esse é um... Mano, é Paulo, entendeu? Não, o meu não. O meu foi a conversão sem graça, entendeu? Eu cheguei, eu fui, eu vi que, putz, assim não tá legal, vou ter que precisar de outra coisa, entendeu? E aí foi sendo Eu gosto demais da sinceridade do Dani. Tá. Aí eu começo a ser e eu comecei, vou precisar de outra coisa. Eu falei, não tá dando certo, vamos lá. E aí Deus vai construindo um caminho que se você estiver atento, você vai começar a caminhar por ele. Eu falei, putz, tá funcionando aqui, cara, olha que legal. Por aqui mesmo. Né? E aí foi quando minha jornada. Então, minha jornada com Cristo tem sido construída, né? Construído tijolinho. Tijolinho. E ela é uma caminhada. Só que eu não caminho numa rua, não, mano. Eu caminho numa esteira. Porque no dia que eu paro de caminhar, ele me joga lá pra trás. É verdade. Eu tenho que voltar do zero de novo, cara. Muito louco. E como foi a relação dos seus pais com você nessa caminhada sua de loucura, assim, de viver a sua forma que você quer, essas coisas? Como foi a conversa dos seus pais com você? Seus pais, Dani, não é assim. Ou tipo, eles, não, está de castigo hoje, você não vai sair mais. Como que era essa conversa? Cara, eu tinha uma característica muito grande com os meus pais, que eu manipulava muito eles. Né? Meus pais nunca tiveram acesso às situações que eu vivia, né? Tipo, de festas, drogas e todo tipo de coisa ruim que existe. Então eles não sabiam. Eu chegava louco às vezes em casa e eles falavam, ele bebeu cerveja. Mas não, mano, eu tava 4 dias virado sem dormir. Uau. Entendeu? Caraca. Então eu precisava, só que daí eles pensavam que eu tava na casa de um amigo. Então eu controlava toda a situação. Quando eles entraram, ficaram sabendo realmente, foi um choque muito grande pra eles. Eles não esperavam que o filho dele, que eles amavam tanto, tava naquela situação. E como que eles ficaram sabendo? Ficaram sabendo da pior forma possível. Foi uma forma muito pesada. E nesse sentido, tipo, quando os seus pais descobriram, foi esse choque de realidade que você falou, meu, tenho que mudar? Ou não? Você falou, ainda vou. Não. Porque tem muita gente que Meus toma um pais choque. descobriram e eu continuei naquela vida muito tempo ainda. Caraca. Muito tempo ainda. E como que você, tipo assim, o seu corpo, a sua mente, o que você sentia, tipo, nesse auge das coisas? Que você sentia que você era o cara, que você podia tudo? Ou quando você voltava pra casa, você sentia um vazio? Como que era isso? Cara, eu desafio uma pessoa, sabe, que viveu a vida que eu vivi, que diga que, nossa, que gostoso. A droga é gostosa, é uma delícia, cara, é uma coisa maravilhosa, sabe? Mas ela gera consequências, sabe? E as consequências são ruins. A menor delas, no outro dia, não importa quando você vai dormir, quando você acordar, você vai se sentir uma pessoa horrível, uma pessoa envergonhada. Situações de eu mandar a gente embora, assim, de que eu nem conhecia, sabe? Eram pessoas, coisas, situações assim. Então a ressaca era muito grande, o corpo já não se sentia legal. Então as consequências eram muito ruins, né? Isso falando da mais suave consequência que seria o corpo, né? Mas agora minhas relações interpessoais foram todas afetadas. Pessoas que eram muito importantes em seus distintos momentos para mim foram afastadas de mim por causa dessas situações, né? Sejam amigos, parentes e tudo mais. Então foi uma... A droga, a pessoa usa a droga porque ela é gostosa, mas a pessoa não se liga na consequência, sabe? Aquilo não foi criado para aquele propósito, né? O ser humano, de sua forma mais cruel, utiliza as coisas que foram criadas para algum benefício para estragar tudo, porque é a nossa natureza estragar a perfeição, né, que Deus construiu. Então é muito ruim o pós. Então é isso aí. Pesado, né? Pesado. Mas assim, Dani, uma coisa que me gera muita curiosidade, né? A partir do 28 de julho, então você colocou Cristo como sua pedra angular para... Não. Não? Lógico que não. A partir do dia 28 de julho, eu entendi que eu não poderia ter mais aquela vida. O meu encontro com Jesus Cristo
com Cristo foram dados meses depois. Meses depois. Então eu conheci pessoas que falavam de Cristo pra mim. Uma delas era o pastor Leandro. E eu falava, cara, chato, velho. Eu sei que eu não tenho que ter mais essa vida, mas eu também não quero virar crente. E ele mano. mandava mensagem direto pra Não, você. e ele falava, Dani, vamos na igreja. Eu falei assim, e ele era muito legal, ele era engraçado, divertido, corintiano, né? Todo mundo tem problema, cara, na vida. Né, recruta? E aí, ele era corintiano e tudo. E ele falava, vamos na igreja, vamos na igreja. Eu falei, não, vou. Aí, eu não ia, lógico, né? Aí, vamos, eu falei, não vou. E aí, chegou um dia que ele falou com meu pai. Ele chegou no meu pai, leva o Daniel lá na igreja? E meu pai falou assim, leva. Um monte de coisa, eu falar que vou fazer alguma coisa, e eu não faço às vezes. Mas se o meu pai falar que ele vai fazer, meu irmão, ele arranca suas duas pernas, mas você vai. Caraca. E ele me levou lá. Então meu pai botou terno, paletó, gravata, como que ele é bem conservador, e foi pra igreja, né? Comigo, a gente foi lá. E eu tive o culto, e foi um culto muito top, cara. E eu não vi a hora de sair do culto. Eu tava cansado, chato, e não gostei. E aí eu falei, bom, agora ele parou de convidar, né? Já fui? Já foi. E aí ele continuou convidando, e eu ia só pra ele parar de me convidar, entendeu? Então foi construindo passinho a passinho. Falei, nossa, que legal isso aqui. Pô, cara, o pessoal aqui é legal. Nossa, que gostoso aqui as músicas. Pô, o clima é gostoso. A galera convidando pra um tipo, eles chamavam de culto, como chamava? Não sei o que lá, Power, e o que seria o GC aqui, né? E aí eu comecei a me interagir com o pessoal. Falei, nossa, o pessoal é legal, cara. E eu fui construindo esse relacionamento, sabe? Foi tijolinho por tijolinho legal. Aí às vezes eu pegava e dava aquela bicuda assim, derrubava tudo de novo, e aí eu tinha que juntar tudo. Mas qual que é a maior diferença que você viu assim, caraca? Esses encontros que você ia pra igreja e tal, porque igual você falou, foi a partir daí que falou, meu, isso já não tá dando mais certo pra mim. Agora eu tenho que fazer outra coisa. E você começou a ir pra igreja e tal. Qual que foi a sua maior diferença que você viu assim? O que você vivia e o que você começou a viver? Dentro de você. A diferença mais marcante que talvez outra pessoa possa ter uma outra visão, mas a diferença mais marcante que eu tive é que eu ia no GC, comia pra caramba, voltava pra casa e no outro dia tava novo, cara. Aleluia. A coisa mais maravilhosa na minha Aleluia. vida, pra mim era, putz, eu tô acordando cedo, cara. Eu não tô indo dormir cedo. Tô acordando, então isso começou, pra mim chama muita atenção. Aleluia. A minha qualidade de vida começou a mudar, comecei a correr, sabe? Comecei a me cuidar mais. Isso foi gerando uma transformação, não foi tipo, agora ele ora todo dia, sabe? Não, eu comecei a criar momentos de qualidade no dia que eu não tinha antes. Então isso foi criando assim, meu pai começava a olhar e falou, nossa, tá diferente, né? Então, e isso foi a grande mudança visual, assim, né? Que a gente conseguiu ver no momento. Gente, que loucura isso que o Dani tá falando. Pessoal, prestem atenção no que ele tá falando, porque o mundo, as coisas do mundo, eu já vivi no mundo. E eu sei bem o que ele tá falando. As coisas do mundo, ela pode te proporcionar uma felicidade momentânea. Mas no outro dia, cara, a sua cabeça, ela tá explodindo. O vazio é tão grande que você fala, meu Deus. E muita gente tem a visão, Vitor, de que a galera da igreja é a galera chata. Mano, tem 8 meses que eu tenho que às vezes desligar o celular de tanto convite pra estar com os irmãos da igreja, cara. Mas é tão gostoso estar com a galera da igreja, porque no outro dia tem esse sentimento que o Dani falou, de renovado, cara. É um sentimento, tipo assim, questão de igreja assim, né? Cara, você sai, a gente dá risada. Uma que a gente come pra caramba. O crente come. A gente come até, mas a gente dá risada. A gente, se a gente for virar à noite conversando, não sei o que, a gente se sente novo ainda pro outro dia. Exato. É uma sensação muito diferente, porque já passei, tipo, antigamente com meus amigos virar à noite jogando videogame, a gente falava de Deus, a gente orava, era 6, 8 horas da manhã, a gente ia jogar bola, mas a gente se sentia novo. Novo, né? Tipo, mano, tranquilo. A gente cara, se sentia muito edificado pela conversa. No meu ponto de vista, né? A maior mudança assim, que eu posso perceber de tudo isso é a conversa. Porque quando a gente fala de Cristo, Deus fala, se tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Aleluia. Então, quando a gente começa a falar de Deus, a gente é edificado. Quando a gente está conversando aqui nós 3, a presença de Deus já está aqui. A gente já está sendo transformado de alguma maneira.
a história do Daniel, meu, eu fico viajando, falei, caraca, mano, se ele tá aqui hoje foi um milagre. Com certeza. Você tá aqui porque é um milagre. E eu quero chegar nesse ponto. Você falou uma coisa muito engraçada. Falei, meu, eu comi, no GC comia, mas no outro dia eu dormi, acordei cedo. Não é que eu fui dormir cedo. E a grande diferença é essa, né? Você vê que quando você também pode falar muito isso, vocês via no mundo que vocês iam dormir cedo e o seu corpo Ele tava cansado. tava cansado, você não respeitava o seu corpo, né? E abriu o relato que o templo é o quê? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? É verdade. E quando a gente vai, tem essa transformação que vai para a igreja, começa a conhecer a Cristo, a primeira coisa que a gente começa a ver o visual, que o Daniel falou, o quê? É o nosso corpo. Muda, né? Muda completamente isso. E você sentiu muito essa diferença, né, Daniel? Cara, eu senti muito essa diferença. É muito louco. Eu estava falando aqui agora, na minha... Esse momento, na minha época, né, que eu fazia e todas as coisas assim que eram exageradas, eu sempre queria fazer parte. Era muito importante não ser rejeitado pra mim. Era muito importante sentir parte de algo. Era muito importante Putz, teve uma vez que eu ganhei uma churrasqueira, fizemos 28 churrascos no mês. Eita. Entendeu? Mas era uma festa atrás da outra em casa. E eu precisava daquilo, às vezes eu não aguentava, mas chegar alguém, pô, você me deixa churrasqueira, vamos fazer churrasco, entendeu? Pronto. Então era muito real essa necessidade de fazer parte, sabe? Era uma coisa que chegava até a incomodar, sabe? Porque eu precisava disso. E quando hoje eu começo a deixar isso de lado. Muitas vezes, até dentro da igreja, as pessoas entram na igreja por necessidade de fazer parte de algo. Entendeu? Isso existe, né? E muitas pessoas entram, se envolvem com a igreja e fazem parte da igreja porque está envolvida com ela. No momento que ela perde aquele envolvimento, a pessoa vai embora. Então, as pessoas, né, eu me coloco, é muito difícil. Eu vivo isso hoje em dia, sabe? Eu me machuco, eu não me machuco, porque eu quero fazer parte. Isso é normal do ser humano. O ser humano foi criado para se relacionar, né? Mas a grande chave que mudou daquela época pro Daniel de hoje é que eu preciso me relacionar com Deus. Aleluia. Eu preciso amar mais a Deus. Amém. Eu preciso amar mais a Deus que o Caio, eu preciso mais amar a Deus que o Vitor, eu preciso amar a Deus mais do que o meu pai, mais que a minha mãe, mais do que a Amanda, mais do que a todos. Porque se eu não amar a Deus mais do que eu amo a qualquer outra pessoa, qualquer desgaste que eu tenha na minha relação vai afetar a minha relação com Deus. Não é muito. É verdade. Entendeu? E recentemente eu passei por problemas, vocês sabem disso, né? Minha relação com Deus foi desgastada por quê? Por causa que a minha relação com Ele não era a base, era o pico de algo, entendeu? Tem que ser. Então, tem que ser com Ele que tem que ser. Então no momento que a gente coloca Ele como centro, começa Ele que, cara, meu, tem noção que Jesus se matou por você, mano? Entendeu? E não te conhece, e você não merece, isso que é o mais louco ainda, porque eu não mereço. Eu não mereci nem a primeira chance, o cara me deu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tenho dedo na mão nem nos pés pra contar as chances que Deus me deu. Aleluia. É muito top isso. Glória a Deus. Porque é muito forte isso. Você só conhecer e experimentar são duas coisas totalmente diferentes, né? Você conhecia de Jesus, mas quando a gente experimenta de Jesus, a gente começa a ter uma aproximação com Ele. E isso que você falou. Porque quando eu comecei a ter essa experiência, me aproximar dele, eu falei, eu tenho que amar a Deus. Então se eu começar a experimentar a Deus, eu vou ser um bom amigo, um bom filho, um bom futuro marido. Então você começou a ver essa questão. Eu falei, peraí, se Jesus morreu na cruz por um amor, demonstrou um amor desse, e eu consegui amar a Deus, e não, sem interesse algum, mas por amor próprio, eu vou ser bom em outras coisas. Amém. É igual o Caio falou, a ser próspero, né? Uhum. A diferença de ser rico e próspero são coisas totalmente diferentes. Então você escolheu ser próspero em todas as suas áreas. Porque quando a gente experimenta algo que é de Deus, assim, o cara tem um relacionamento com Deus primeiro, antes de ter um relacionamento com o Caio, com o Daniel ou com outras pessoas, a gente começa a perceber o amor. E você fala uma coisa que é muito importante. Muitas vezes as pessoas se frustram dentro da igreja porque procura algo. Procura algo de ser
eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero fazer algo. E quando não consegue, Vai embora. vai embora. E muitas vezes a pessoa procura em outra pessoa. Você pode perceber, eu já vi muito isso. A pessoa começa a namorar, tá firme na igreja. Mas quando termina, a primeira coisa que faz é sair da igreja. Sai da igreja. Porque o foco dela tá no relacionamento dela. Cara, é muito louco isso, né, cara? As pessoas... É um grande problema isso de querer ser aceito. Acho que a minha vida se resumia à palavra aceitação, cara. Aceitação. A minha vida, né? No momento que eu comecei a buscar a aceitação de quem eu precisava ser, que eu já sempre tive, né? Eu comecei a deixar um pouco os outros de lado. Isso é uma grande diferença entre o velho Daniel e o novo Daniel. É claro que eu me machuco ainda, cara, sabe? Eu sou errado. E a grande chave, cara, que deu, vi um relacionamento, tô triste, aconteceu uma coisa, tô triste, é a palavra, cara. É a palavra, é a Bíblia, mano. A Bíblia é muito louca, porque você começa a ler a Bíblia, eu tô chateado com não sei, com a Amanda, por exemplo, minha namorada. Tô chateado com a Amanda, que eu vou, leio. Aí eu vou ver que, não, isso aqui então, esse chateio, é problema meu, não é dela. Aí às vezes a Bíblia vai te mostrar, não, isso aí não é pecado nem nada, é imaturidade minha mesmo. Aí fala, tá bom. Aí depois você vai ler assim, não, tá, e ela errou, mas você tem que perdoar. Então, mano, sempre sou eu com o problema, entendeu? Eu que tenho que controlar toda a situação, não é outra pessoa. Então a palavra é a grande saída. Você pegou a palavra, você vai... Uau. Por mais que seja de outra, você vai ter que arrumar, mano. Isso é verdade, mano. Você acha que é por isso, Dani, que as pessoas às vezes têm um certo, sei lá, uma certa dificuldade de abrir a Bíblia por ela confrontar as pessoas? Antigamente eu não gostava do confronto, hoje eu amo confronto, cara. Eu amo ser confrontado, por isso que é o que me faz me desenvolver como pessoa, sabe? Porque enquanto eu tô na minha zona de conforto, né, eu não posso modificar nada. É verdade. Né? Tem uma comparação muito legal entre termômetro e termostato, né? Durante toda a minha vida eu fui termômetro. Por exemplo, se um termômetro num ambiente, ele suga as coisas do ambiente e vai se adaptar àquele ambiente, né? Agora você bota um termostato, ele vai regular, ele vai determinar como vai agir aquele ambiente, né? Então muitas vezes eu era tipo o termômetro. Eu não queria que nada viesse machucar, eu estava bem na minha. Agora, se posicionar, ser confrontado, criar coisas novas, impactar os outros, você tem que ser como termostato, né? Então essa é uma grande diferença que eu vejo hoje em dia. Tipo, eu quero ser mais termostato, menos termômetro. Caraca, essa conversa vai longe. Essa conversa vai longe. Dani, mas tá, você falou do pastor, falou dos seus pais, pessoas importantes. Mas teve alguém mais que foi muito importante nesse seu processo de construção no caminho com Deus? Cara, teve uma vez, acho que era, não sei que vez que era. E o pastor, ele queria que eu me envolvesse com as pessoas da igreja, né? Então, Qual é o pastor? Pastor Leandro. Ele queria que eu me envolvesse. Então, ele falava, senta perto dessa pessoa. Então, as pessoas mais ou menos da minha idade, botavam pra sentar. E nesse dia, eu sentei perto de uma menina chamada alguma coisa, Tawane. Sentei do lado dela. E eu tava no culto aqui assim, sentado e tal, escutando o culto. E do nada começou o louvor, cara. Mas foi muito louco, cara, porque eles estavam cantando na minha frente. E a voz que dominava vinha aqui de trás. E eu falei, nossa, essa pessoa não sabe. Ela devia estar lá na frente, não aqui atrás. Eu olhava quando eu vejo uma menina tão linda, tão maravilhosa, cara. E cantava tão bem. E do lado de uma senhora, né, que era a mãe dela. Tão boa pessoa também. E aí eu olhei e falei, nossa senhora. E eu não conseguia parar de olhar mais pra trás. Eu não parava de olhar pra trás. Foi fantástico. E é muito legal isso, cara. Porque essa pessoa é a Amanda. Nossa, fala da Amanda. Eu também me emociono, cara, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Amanda, a honra, não só a Amanda, mas também a família dela, o pai dela, a mãe dela. E são pessoas assim que te recebem tão bem, né, cara? Nossa, cara, não existe. Eles me conheceram numa situação onde nenhum pai, nenhuma mãe colocaria o tipo de pessoa que eu era dentro da sua casa
pra eu conhecer a filha dele. Caraca. E a Leia, que é a mãe da Amanda, me convidou pra casa dela. Eu, Daniel, meu pai, qualquer pessoa, você não colocaria uma pessoa como eu dentro da sua casa. E aquela família, cara, o que fez por mim mudou a história da minha vida. Sabe? O que eles fizeram por mim excede qualquer compreensão humana, cara, porque você não pega um cara drogado e bota dentro da sua casa pra se relacionar com a sua filha, mano. Glórias a Deus, pai. Você não faz isso. A não ser que você tenha uma sincronia, seja tão próximo a Deus e Deus te revele isso. Nossa. E é o que aconteceu com a Leia, a mãe dela. Amanda, Eu não Leia. Amanda, Leia e o Edge, que é o pai. Sabe, eu não sei se eu vou casar com a Amanda. Eu espero, eu oro pra isso todos os dias. Eu peço pra Deus pra mim casar com ela. Sabe? É loucura que você falou um pouquinho da sua sogra, né? Você viu que você tocou um ponto que é muito importante, né? A aproximação que ela tem com Deus. Você acabou de falar que nenhuma pessoa sã colocaria você para relacionar com a filha. Não. Vamos falar que, pô, Amanda, que é filha única? Tem um irmão que é muito feio, muito estranho. Depois a Leia vai ver isso aqui, ela vai brigar comigo. Tô brincando, ele é bonito também. Mas a Amanda é única, Mas agora você imagina o tesouro da casa, Não, o diamante da casa, vamos colocar assim, e você se colocou, pô, o cara que vivia um outro mundo. Mas você viu que a sua sogra foi uma pessoa tão próxima de Deus porque ela não olhou pra sua aparência. Não. Claro que se olhasse seria impressionado. Mas não foi só isso que ela... Ela não olhou pra sua aparência, tipo assim, meu... Ela não viu hoje você, o Daniel. Não. Ela viu um Daniel de dentro, primeiro, e viu um Daniel futuro também. Porque, vamos falar a verdade, igual você falou, meu, isso é o que você falou muito verdade. Nenhum dos pais ia colocar você dentro pra relacionar com uma filha do jeito que você tava. Mas a visão deles, não de hoje, mas na visão deles futura. Isso foi uma coisa que me chamou tanta atenção, porque a corrente teológica dos meus pais é uma corrente, e a corrente teológica da Amanda, eles são mais pentecostais, né? Então, mano, são diferentes. E embora todos amem a Deus, são pessoas maravilhosas. Meu pai, o Caio conhece meu pai, sabe? São pessoas maravilhosas. São estilos diferentes, né? São remedinhos diferentes, como costumo falar, né? Mas a forma que ela acredita, nossa, já a forma que ela acredita que Deus faz as coisas, cara. Aleluia. Eu não consigo, muitas vezes, ver isso. E nem pessoas que, mano, são muito famosos assim no meio gospel, sabe? A fé que essa mulher tem, cara, não é normal, sabe? Eu olho, hoje eu me assusto às vezes ainda, sabe? Com tão impressionante. Mas é isso, o Espírito Santo nos incomoda, nos constrange às vezes pra mostrar que eu sou grande demais, cara. Sabe? Então, Sabe qual que é a palavra, Dani, pra isso? Amor. Amor às almas. A gente lê a Bíblia e lê tanto o amor, mas será que a gente está praticando o amor? Fica aí, aprender com a Leia, seu Edno e a Amanda. E continua isso, quando você olhou pra trás, você se apaixonou? Não foi aí. Não me apaixonei no momento, mas eu na minha mente pecaminosa, suja, eu falei, vou pegar. Vou pegar, já era. Vou pegar. Já tá na lista. Só que ali o buraco era bem mais alto, né? Por causa que era uma selva. E eu tava no buraco embaixo. E aí eu comecei a querer falar com ela e tal. E, mano, ela se apaixonou no primeiro momento. Ela queria casar com esse bicho na hora. Com certeza. Tá bom, Daniel. Não, foi assim mesmo. Não, foi. Tá brincando. Era que pediu sem namoro. E eu Tá falei, bom. não quero. Aí foi Amanda muito vai difícil. vir aqui. Amanda vai vir aqui contar essa Foi história. muito difícil, mas um dia eu aceitei. Não, brincando. A Amanda é uma pessoa que tem muito princípios. Os princípios dela são elevadíssimos e ela não negocia os princípios dela. Aleluia. Ela não ia se relacionar com uma pessoa que não cresce em Deus. Ela não se relacionaria. Então eu dei de porta na cara, recuei. Né? Primeiro eu tive que me relacionar com Deus para depois poder me relacionar com ela. Então foi mais ou menos esse. Então lembro que eu queria ela
E ela fala, você quer? Então, se converte, fala com o pastor. Fala com o Tem, pastor. sabe, cara? Ela é uma pessoa surreal. Nossa senhora. Surreal. Não existe mulher com princípios assim, aos meus olhos, melhor do que a Amanda, cara. Sabe? Aos meus olhos é a mulher mais linda que eu conheço, é a mulher mais temente a Deus, a mulher que adora, a mulher que se preocupa. Aos olhos humanos, muitas vezes na nossa relação, assim, a gente tem um probleminha ou outro, aos olhos do mundo, eu falo, pô, a Amanda tá te enchendo o saco, isso aí é um relacionamento não é legal. Aos olhos meus, aos olhos de Deus, eu falo, putz, cara, como ela se preocupa com você, cara. Ela te ama, sabe? Verdade. Então o que a moda botou como, sabe, o padrão de Deus não é padrão, velho. Então, é muito diferente. E eu não conseguia ver isso. Eu consegui ver isso recentemente, sabe? E hoje eu vejo que cada vez que a Amanda me corrige, cada vez que ela fala alguma coisa que ao meu pensamento eu olho e falo, nossa, isso não tem nada a ver, cara, para de me encher o saco, sabe? Eu penso. Mas se eu paro um pouco e penso, cara, eu falo, mano, ela tá querendo me preservar. Ela quer viver comigo, sabe? Então eu tenho que fazer a minha parte. Então eu fui aprendendo muito com ela. Ela tem muito. E o que aos olhos da sociedade se chama, putz, isso aqui não é legal, isso aqui você tem que ter liberdade pra fazer. Eu falo, mano, é Bíblia, velho. Relacionamento é Bíblia, cara. É isso, tem que ter isso e ponto, acabou. Que bênção, cara. Só há quanto tempo já junto com ela? Ah, mano, a gente parece que tem uns 32 anos, então brincando. A gente começou a namorar no dia 25 de dezembro, porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Mano, eu falei assim, Aí dá um estudante presente, de ó. medicina, curto da grana, mano, pega logo, ou namora no dia do namoro, ou no dia do Pega Natal. a dica. Já, o Não mais esquece, é um mais presente, próximo era o né? Natal, eu falei, mano, vamos namorar aí. Já foi lá dia 25 de dezembro, começamos a namorar. Esse Daniel, meu Deus do céu. E assim, Dani, vocês dois, como que é? Você mora na Argentina Eu hoje moro. pra estudar medicina, a Amanda tá em Itatiba. E como Itatiba, é pra quem não sabe, fica em São Paulo. Eu falo sempre onde você mora, em São Paulo. Aí o cara É. fala, não, você mora em Itatiba. não mora em São Paulo, mora em Itatiba. Aí tá. Como é que é essa relação à distância, A cara? gente, mano, fala o dia inteiro. Inclusive eu tenho vontade de ligar pra ela. Que eu fico muito tempo sem falar com ela, eu fico meio nervoso. Liga? Liga aí, Liga pega. aí. Não, ela não vai me entender não, ela vai saber que eu tô gravando. Não, liga, vamos fazer um teste só pra ver. Ah, não, ela foi na casa da amiga dela. Ah, Hoje tem então tá bom. Noite das Meninas. Amanda, queremos você aqui. Mas Ai, foi meu isso, mais ou menos. A minha história resumida com a Amanda é assim. Ela me puxa muitas orelhas. Eu sou uma pessoa totalmente errada. Uma pessoa. Nossa, a Amanda é muito. Enfim, vamos mudar isso, senão eu vou ficar falando dela o dia inteiro. Não, cara, só pra terminar com esse tema, Amanda, eu já tive várias oportunidades de conversar com ela. E é uma menina tão sábia, né? Uma menina jovem, mas que transmite uma segurança no que fala, uma sabedoria no que fala. Eu sempre fico falando, Amanda, vai pras redes sociais falar, cara. Vai ensinar essa juventude aí. Ela já me deu vários conselhos pra eu encontrar varão abençoado, mano. Eita. Amanda é demais, velho. Vou mostrar uma coisa. Pode continuar como falando, pode falar. Mas eu achei muito interessante esse momento seu da igreja. Você fala assim, olhei pra trás e você vê que Deus, é tudo Agora natural, achei. né? Tá chorando porque Coloca perto do microfone. se você tem Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Mano, você fica nervoso com uma prova. Ah. Fica estressado e seu namorado te manda isso. Ai, Mano, cara, que é coisa é um amor, viu? linda. É um amor, cara. É. E o olho dele brilha, né? Brilha Você demais. vê que, olha... Mas tá, Dani. Cara, eu te conheci alguns anos atrás e eu sou testemunha viva, ocular do que era o Dani antes do que é o Dani hoje. Inclusive do que é o Dani começo do ano pro que é o Dani hoje. Um cara muito mais focado, um cara que sabe dizer não. Gente, antigamente falava que o Dani era assim pra tudo. Hoje o não faz parte da vida do Dani.
ele tá extremamente focado. É notório isso, cara. É E notório. eu Até falei- a gente da igreja mesmo, às vezes a gente chama, não, eu tenho minha prova, não, eu tenho que estudar. Cara, isso é um foco muito admirável, Daniel. Cara, uma coisa que eu tenho falado muito com a minha terapeuta, né? Que ela é cristã também, crente e tudo mais, né? Qual o nome dela? Laila, sei lá. É um terapeuta mesmo, chama doutora. E aí, uma coisa que eu sempre vivi a minha vida baseada em emoções. Sabe, tomava minhas decisões com emoções. Putz, eu quero, pessoal, vamos sair hoje? Eu falei assim, nossa, eu quero. Ah, então se eu quero, eu vou, né? Putz, eu quero me divertir hoje, sabe? Eu quero, eu vou, né? E na minha vida eu nunca tomava minhas decisões baseadas nos meus objetivos, né? Nós precisamos tomar nossas decisões com base nos nossos objetivos. Ah, mas eu amo a Deus. Tá bom, Deus o amar é um verbo, então você tem que fazer coisas, né? Você tem que estudar da sua melhor forma, com excelência, pra Deus, cara, sabe? Ah, não, mas eu quero passar o dia. Tá bom, cara, mas você pode adorar a Deus estudando a faculdade. Você pode adorar a Deus limpando a sua casa. Você pode adorar a Deus trabalhando no seu trabalho que for. Você pode adorar a Deus dando carinho pro recruta. Você pode adorar a Deus de todas as formas. Então, esse adorar a Deus, né, que eu aprendi é colocar isso como meu grande objetivo. E eu tenho tentado. Às vezes eu escorrego, massa, cara, porque eu escorrego normal. Não, isso aí... Mas eu tenho tentado, sabe? Eu tenho tentado da minha melhor forma poder fazer. É claro que a minha melhor forma é diferente da forma do Caio, Sim. entendeu? Então, eu tenho tentado. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. E eu achei interessante uma coisa, eu quero que você conte vocês dois aí. Como você conheceu o Daniel? Você conheceu o Daniel antes, né? Você não era cristão também, né? Não, cristão bom. Sim. A gente pode se intitular cristão? Pode, todo mundo era cristão. Era cristão, só não seguia os caminhos do Senhor. Vocês conheceram? Não, eu conheci Daniel, é uma história bem interessante, pessoal. Hoje eu devo um pouco do que eu faço ao Daniel, porque eu comecei o primeiro ano de medicina, né, aqui na Faculdade de Medicina da UBA, na Argentina, e na cursada de anatomia eu fui em um repasso, e o Daniel estava dando aula, eu lembro até hoje, de ouído. E era um cara engraçado, do jeito que vocês estão vendo assim. E eu admirava, eu falava, caramba, olha só, é docente de anatomia, um brasileiro em outro país dando aula de anatomia. E aí, ele foi uma das pessoas em que eu me espelhei para fazer ajudantia de anatomia, para me tornar um docente de anatomia. Eu não sabia, não. Pois é. E na época, assim, Dani, eu tinha medo de você. O Daniel chegava para falar comigo, cara, eu me afastava, eu falava, gente, eu não sei se era porque eu era tímido ou porque ele olhava pra mim com a cara de bravo, eu não sei o que era. Cara, as pessoas pensavam que eu era bravo, eu era a pessoa menos brava do mundo. Ah, o Dani é de boa, pô. Hoje, né? Mas na época eu tinha medo. Não. Gente, isso aqui é água, viu? É a água. Viu? Só vou Mas tem comida eu fiquei na depois. dúvida. Nós tem comida. Dani, pra gente ir fechando aqui, cara, esse episódio. A caminhada não terminou, meu irmão. Vai seguir, né? Isso aqui, esse episódio conta um pouquinho, nem 2% do que você já passou na vida, né? Mas o que você projeta pro futuro, assim? Casar, ter filho, Ah, sim. Daqui 10 anos, vai. Todos esses objetivos aí. ser médico? Ser médico, tudo. Cara, eu quero muito que a minha vontade, Daniel, né? O que eu quero é me formar, né? Constituir uma família com a Amanda, de preferência. Ter filhos, eu quero ser pai, cara. Meu maior sonho é ser pai. Aleluia. Eu quero ser um bom pai. Eu quero ser um pai presente, eu quero ser um pai que seja próximo do que meu pai é. Meu pai é o meu herói na Terra. Nossa, meu pai... Eu não estaria vivo se não fosse meu pai, né? Então eu devo a minha vida ao meu pai. E isso que é meu pai carnal, né? Imagina o outro. Meu pai e minha mãe. Então eu quero... Isso é o meu desejo no meu coração, né? E eu oro pra Deus pra isso acontecer, cara. Falo, mano, Deus, ajuda eu. Em nome de Jesus vai se realizar, cara. A gente tem que pedir o que a gente quer, né? Com certeza. E Dani, você quer deixar algum recado para as pessoas que estão vendo esse vídeo,
né? Alguém que por aí tá passando a situação que você já passou. Você pode contar, cara. Tudo que a gente vive, pessoal, tudo que a gente já passou na vida serve como testemunho. Antes eu pensava que não. Antes eu pensava, não, eu poderia ter evitado passar por esse caminho. Mas hoje eu entendo que esse caminho foi importante para que hoje eu contasse como testemunho. Eu gosto muito de uma passagem que fica em Gálatas. Tem muito a ver com essa fase de descobrimento que eu tô tendo, sabe? Em Gálatas 1:5. Eu até perdi Gálatas já. Tem que cantar a musiquinha daqui a pouco. Fica antes do Apocalipse, depois de Gênesis. Abre aí, Gálatas. Eu tava aqui processando, cara. Eu falei, o quê? Mano, eu tô tão na rede social agora, no digital, Cara, que eu só uso meu tablet. Aqui, mano. Gálatas. Tá aí, ó, pronto. Gálatas Diferenciado, 1:5. né, mano? Gálatas, Coríntios eu tô. Gálatas 1, Você é corintiano? 1:10. Ou na Bíblia só tem 3 times. Coríntios, que em português é Corinthians. Lamentações, que é Palmeiras. E Juízes, que é Flamengo. E o evangelho que nós seguimos aqui tudo. Não, vamos seguir. Tá, vamos lá, tô falando sério agora. Brincadeira. Gálatas 1:5. Gálatas 1:10. 1:10. Essa tradução tá um pouco diferente, mas vamos lá. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Uau. Você teria um conselho que eu tomo pra mim, sabe? O pastor, o André Valadão, ele fala que muitas vezes ele prega no culto dele coisas que ele está ainda caminhando em busca, né? Então, não tô falando aqui porque eu sou uma pessoa certinha, santinha, que já alcancei os meus objetivos, estou longe de alcançá-los. Mas uma coisa que tem me ajudado na minha caminhada é esse versículo. Quem eu tenho buscado agradar, né? Se eu tenho buscado agradar a homens ou se eu tenho buscado agradar a Deus. Amém. E que eu oro a todos vocês, peço que vocês possam refletir sobre essa passagem também, né? Que nós possamos focar em agradar a Deus. Porque sempre que nós formos focar nosso foco agradar a homens, vai acontecer o que todo mundo já sabe que vai acontecer. Amém. Uau. Dani, que papo, né, mano? Que papo. Eu, por mim, ficava aqui até final de semana aqui conversando. Eu aprendi muito, cara, nessa conversa. Me abriu muitos olhos, viu? Eu acredito que do pessoal também. E acho não, tenho certeza, né? Que essa conversa foi muito edificante para todos nós, para quem vai ouvir, quem vai ver. E falar, Daniel, que se antes você queria ser aceito, hoje você é aceito por Cristo, né? Que é o mais... Uau. Fecha a conta, passa a régua. Que hoje... Tramontinho. Corte rápido. E é isso, meu. E você vê como que é tão bom ser aceito por Cristo, porque tem uns frutos, né? Um fruto de uma amizade. Você teve lá atrás com o Caio. Hoje estamos aqui conversando sobre uma transformação que Deus fez sobre a sua vida. Falando sobre a vida do Caio também. E eu penso, conheci vocês. Pra mim é uma alegria estar aqui hoje, porque foi um presente também. Igual eu falei, o fruto de Deus faz, né? Quando a gente acredita num Deus, numa amizade verdadeira que é construída aqui. Então você vê, quando a gente dá o primeiro passo para Deus, sem ter esse medo, eu vou perder minhas amizades. Não, Deus vai te dar novas amizades também, para construir. Então o louvor fala assim, vamos construir. E isso foi uma construção que a gente teve de poucos meses atrás, e hoje estamos aqui, falando de um Deus que transforma. É isso aí, Vitor. Quando a gente está no centro do querer de Deus, Deus não une as pessoas assim de forma aleatória, né? É tudo com um propósito. Deus une propósito. Do jeito que uniu o Daniel com a Amanda, do jeito que permitiu que o Dani formasse parte da minha vida, da sua vida. Quando eu me converti, quem veio me buscar aqui na porta de casa foi ele. E você estava pregando. E olha onde nós estamos hoje aqui, falando de um Deus que transforma. Um Deus que transforma. Dani, muito obrigado, meu irmão. Meu amigo, muito obrigado mesmo. Agora só virar corintiano agora, né? Só isso. Virar corintiano. Um detalhe Tchau, que pessoal. Eu tô em busca da salvação, vou caminhar pra trás? Tchau!
Tchau.